eu perco minha salvação? Vamos começar com o pastor Lamartine Pozella. Não. Não, porque você foi salvo pela graça, por meio da fé, isso te torna filho, e você não vai deixar de ser filho porque você erra. Eu não acredito que exista algum pecado, com a exceção da apostasia e de uma rejeição absoluta e definitiva de Cristo. Que é o pecado contra o Espírito Santo? Para mim é a mesma coisa. Uhum. A blasfêmia contra o Espírito Santo, depois a gente pode discutir isso em Mateus capítulo 12, e eu trazer para você qual é a minha maneira de entender o texto, mas para mim, a única coisa que tira alguém da salvação é rejeitar a Cristo. Então, isso seja um indivíduo que nunca foi salvo, ele vai ser alijado definitivamente da salvação, porque não existe salvação em outro nome a não ser o nome de Cristo, mas para uma pessoa que já experimentou a salvação, ela pode rejeitar Cristo como final de um processo de pecado que vai levando à cauterização da mente, até que chega um momento que a pessoa fala, quer saber, acho que eu não acredito mais nisso, entendeu? É o que Hebreus capítulo 6 fala, né? Todo aquele processo. Não é uma queda de um pecado moral ou de um pecado de ter matado alguém. Não, isso não tira ninguém da salvação. Na minha opinião, uma rejeição final e absoluta, não tem nada a ver com estar na igreja, ou ter afastado da igreja, estar em pecado, mas uma decisão definitiva de não acreditar mais na salvação de Cristo. Da mesma forma que você foi introduzido na vida eterna através da sua salvação, da compreensão de que Cristo é o único caminho, que é a única salvação, o indivíduo que está aqui pode, na minha opinião, retroceder e abrir mão da salvação se passar pelo processo da apostasia. Primeiramente, nós não acreditamos de que uma vez salvo, para sempre salvo. Isso não existe. O que vai nos salvar é se eu permanecer nos caminhos do Senhor até a breve volta de Jesus. Não renunciar à minha fé por nada. Eu quero fazer um compartilhamento com vocês de algumas anotações que eu fiz aqui neste momento, e eu tenho certeza que é um tema que muitos têm dúvida, né? Será se eu pequei contra o Espírito Santo? Será se eu estou em pecado contra o Espírito Santo? O que é pecado contra o Espírito Santo? Então, essas informações aqui, elas vão te ajudar bastante. 2 pontos importantes que se torna pecado contra o Espírito Santo é quando você renuncia à sua fé de forma consciente ou quando você insiste, mesmo sendo um membro da igreja, mesmo sendo um cristão batizado, mas quando você insiste em fazer o que é errado a todos os momentos perante os olhos do Senhor. Então isso é um grande risco e se torna pecado contra o Espírito Santo, porque você fica cometendo pecado, mesmo sabendo que é errado. E você faz isso de forma consciente. Cuidado para não se tornar um pecado contra o Espírito Santo. Mas, Cleito, como é que eu sei que eu estou em pecado? Como é que eu sei se eu pequei contra o Espírito Santo ou não? Vamos lá. Primeiramente, pecar não significa automaticamente perder a salvação. Jesus veio exatamente para nos libertar da escravidão do pecado e nos purificar de toda a injustiça. Todos os dias, só de você não agradecer a Deus, levantar e não agradecer a Deus, isso já se torna uma ingratidão, e uma ingratidão se torna pecado contra o Espírito Santo. Então, todos nós pecamos. Está em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Isso inclui também aqueles que creem, falam de mim e falam de você, né? A salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? A salvação vem unicamente por intermédio de Jesus e não por obras, né? Porque muitos entendem que eu vou ser salvo porque eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas. Não. Fé e obras andam juntas, tá bom? Então a pessoa pode perder a salvação se rejeitar continuamente Deus, né? Se você rejeita a pessoa de Jesus, se você rejeita o plano da salvação na pessoa de Jesus,
pode ter certeza que você não vai herdar a salvação. Cleito, mas eu só creio em Deus. Eu creio no Espírito Santo, mas eu não creio em Jesus. Eu vou ser salvo? Não. Não vai ser salvo. Vou abrir um aspa aqui, tá bom? Tem pessoas que vão se salvar naquilo que aprendeu sobre fé, sobre a palavra de Deus, né? O suficiente que ele entendeu, que ele aprendeu, pode trazer a salvação para ele sim, se ele aceitou em seu coração o Deus Pai, o plano da salvação do Pai na pessoa de Jesus e também aceitando o Espírito Santo. Porque para herdar o reino celestial, você não precisa ter um diploma, você não precisa falar bonito, você não precisa orar bonito, você só precisa ser uma pessoa sincera diante de Deus. Só isso. Crer em Deus, né, sendo uma pessoa verdadeira e fiel a Ele. Aí sim, você vai herdar a sua salvação se você permanecer em Cristo Jesus. Então a pessoa pode perder a salvação se rejeitar continuamente a Deus. Então, viver no pecado sem arrependimento. Se você vive no pecado sem arrependimento, pode ter certeza que você não vai herdar a salvação. Endurecer o coração ao ponto de não querer mais mudar. Aí se torna pecado contra o Espírito Santo. E você não vai herdar a salvação. Abandonar a fé conscientemente, né? Isso se torna também um motivo para que você não seja salvo em Cristo Jesus. Agora, se você pecar e se arrepender sinceramente, Deus ele perdoa, que é o que diz em 1 João, capítulo 18, 1 João, capítulo 1 e o versículo 8, tá bom? Então, se eu me arrependo sinceramente, é um bom sinal de que o Espírito Santo está me alcançando e está trabalhando em meu coração para que eu não viva uma vida de pecado. A perseverança, né? Mateus 24, versículo 13, diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então está aqui o segredo. Não é porque eu me considero um pecador que eu vou usar da minha fraqueza para continuar pecando. Não. Quanto mais longe eu puder viver do pecado, melhor ainda para a minha salvação. Mas se eu me aproximo a cada dia do pecado, aí se torna um negócio mais complicado. Se tornar algo mais sério. Então, quanto mais longe, melhor para a sua salvação e a sua comunhão com Deus. E aqui nós temos, em João 15, versículos do 5 ao 6, é interessante, eu aconselho você a estudar esse capítulo, porque você vai entender perfeitamente como permanecer na pessoa de Jesus, como herdar a salvação. Jesus diz assim, ó, meu Pai é o agricultor, eu sou a videira e vocês são ramos. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta e lança, joga fora, né? Para que os que dá frutos, ele corta, limpa, para que produza mais fruto ainda, né? Então eu aconselho você a ler o livro de capítulo 15 do livro de João. Então, se eu permanecer em Cristo, eu serei abençoado mais ainda pela pessoa de Cristo. Mas se eu não permanecer, eu serei cortado e lançado fora para ser queimado no fogo. Então a salvação é um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Peço perdão. Então esse relacionamento pode ser abandonado pela pessoa. Você tem duas escolhas: permanecer em Cristo ou abandonar o seu relacionamento com Cristo, porque é o que nós vemos hoje. Você vê isso na sua igreja, eu vejo isso na minha igreja, eu vejo isso em outras igrejas. Pessoas abandonando Cristo de forma consciente para viver os seus prazeres carnais, para viver segundo as suas vontades e não a vontade do nosso bom Deus. Então, uma vez salvo para sempre salvo? Não. Não. Somos salvos enquanto permanecemos em Cristo Jesus. Olha o que diz a escritora Ellen White. Ninguém precisa considerar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso. É a resistência persistente à verdade. Então, se eu resistir, se eu persistir, eu serei salvo. Enquanto houver desejo de arrependimento, não se cometeu esse pecado. Que pecado? Contra o Espírito Santo. Então, se você ainda sente em seu coração que precisa mudar,
que precisa voltar à sua comunhão com Cristo, se reconciliar com Deus, é um bom sinal de que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração ainda. E se você comete algum erro e você se arrepende, é um bom sinal também. Então, hoje é o dia da tua salvação. Finalizando, que é um ponto muito importante aqui, se você está preocupado, né, se pecou ou não pecou contra o Espírito Santo, agora olha que interessante aqui, ó. Quem sente culpa, quem quer o perdão, quem busca Deus, ainda não cometeu esse pecado. Mateus 12, versículos 31 e 32, diz assim, ó, todo pecado e blasfêmias serão perdoados, mas a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí eu pergunto para você, se hoje você está aqui é porque o Espírito Santo te alcançou, ele indicou esse conteúdo, esse vídeo para você, e para dizer assim, ó, que você precisa abandonar o pecado, que você precisa voltar para Cristo, que você precisa tomar uma decisão hoje, você precisa se reconciliar com Deus hoje. O Espírito Santo ele fica batendo ao seu coração assim, ó. Então, a partir do momento que você não sente nada disso e continua vivendo uma vida de pecado, pode ter certeza que o pecado ele vai automaticamente destruir essa pessoa que vive no pecado. Então, tenha bastante cuidado, faça uma pequena reflexão na sua vida e veja a sua questão espiritual, tá bom? Que Deus ele te abençoe. E se você gostou do conteúdo, já convido você a deixar aí, ó, o seu joinha para que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas. E qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo.